Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez os mundos. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Tendo mencionado Cristo, ele caiu em um grande elogio dele, primeiro, o que foi primeiro como mediador, a saber, seu Pai, o meu herdeiro de todas as coisas. Pois não se fale dele como uma segunda pessoa da Trindade, mas como mediador, porque se diz que ele é nomeado herdeiro, mas não como Deus. Ele não precisava de nomeação, ele a tinha, e como filho natural de Deus, ele não poderia ser chamado de herdeiro, pois um herdeiro deve suceder outro em um direito transmitido a ele. Mas assim Cristo não fez como filho, portanto é falado dele como mediador, e assim ele é designado o herdeiro de todas as coisas. Ele mesmo entrando no decreto da predestinação. Primeiro, diz que um herdeiro é de algum bem a possuir. Pode-se dizer que um homem pobre tem muitos filhos, mas não tem um herdeiro, porque não tem nada para deixá-lo. Pois as posses e um herdeiro são parentes, e quanto maiores as posses, maior o herdeiro. Em segundo lugar, um herdeiro tem relação com a sucessão, portanto, costumamos dizer para ele e seus herdeiros. Outros têm o direito primário, mas o herdeiro o deriva para ele assim. Pode-se dizer que Cristo é herdeiro, não como Deus, pois assim ele tem direitos igual ao seu Pai, mas como mediador, e assim pode-se dizer que ele sucede ao seu Pai. No estado de inocência, Deus Pai governou o mundo imediatamente, e a aliança feita com Adão foi feita imediatamente, pelas mãos de nenhum mediador, e embora Cristo fosse o maior Senhor de tudo então, ainda assim o Pai excedeu justificação. Mas o homem caindo, Cristo vem para ser um herdeiro. O Pai estabelece o governo e Cristo assume a condição despedaçada do mundo. E portanto, em João capítulo 5, versículo 22, o Pai a ninguém julga. Antes, o Pai julgou e governou imediatamente e veio e pregou ao próprio Adão. E o julgou até que ele tivesse feito a promessa deste herdeiro. E então, Cristo veio para governar o mundo, do qual temos um tipo em Êxodo capítulo 33, versículo, comparando com o versículo do capítulo 23, versículo 3. E eu não vou, diz Deus, subir no meio deles, porque eu os destruirei. Isso é, se eu for de acordo com minhas regras, que observei em meu governo no estado de inocência do homem, dando-lhe uma lei a saber, se eles a transgrediram, devo necessariamente destruí-los. Mas no capítulo 23, no versículo 20, diz o Senhor: enviarei o meu anjo adiante de vós, mas acautelai-vos dele e obedecei a sua voz, porque nele está o meu nome, isto é, os meus atributos. De acordo com a regra de seu governo, pode demonstrar misericórdia, mas eu não posso. Assim, Cristo é um herdeiro, porque governa por sucessão. De acordo com a regra de seu governo, pode mostrar misericórdia, mas eu não posso. Assim, Cristo é um herdeiro porque governa por sucessão. Em terceiro lugar, diz que ele é um herdeiro para mostrar que é o Senhor de todas as coisas, pois herdeiro e domínio são todos em um na lei civil. Diz que o herdeiro é herdeiro de tudo, Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 2, que é tudo um com a frase, Deus o fez Senhor e Cristo, Atos 2:86. Em quarto lugar, para mostrar que ele é o primogênito, ele tem um título primário, e nós somos herdeiros nele, portanto chamados co-herdeiros. Por isso é dito nos Salmos, farei o meu primogênito mais alto do que os reis da terra. Sua herança se baseia nisto, que ele foi o primogênito no ventre da predestinação de Deus. Em quinto lugar, porque ele nunca será posto por ela, pois é uma herança, e isso é para sempre. Homens tolos que podem dar seus bens apenas por um tempo, mas escrevem a ele aos seus herdeiros para sempre. Mas a herança de Cristo é perpétua. Ele será herdeiro de dois mundos quando este for queimado, e a escrita dele nunca será queimada, pois está escrito dentro do registro do decreto de Deus no céu. Porque Deus o designou assim, herdeiro de todas as coisas? Foi para ele mesmo? Não, pois ele tem um direito natural a todos, mas ele foi designado para que ele possa anular todas as coisas para a sua salvação. Portanto, a vida e a morte não podem separar entre eles, porque ele é herdeiro de todas as coisas. João capítulo 17, versículo 2. 16, versículo 2. Que misericórdia infinita é esta, que ele não apenas deve possuir
todas as coisas, mas que Cristo deve possuir tudo por amor de vocês. Portanto, o reino de Cristo é dito ser um reino espiritual, porque é possuir e governar todas as coisas para fins espirituais, para o bem de seus eleitos. Efésios capítulo 22. Ele o deu como cabeça de todos para que seja cabeça da igreja. Cristo difere de outros herdeiros. Primeiro, porque ele é herdeiro de todos os outros filhos. Outros herdeiros, seus irmãos, não são colocados em uma herança, mas Cristo herda todas as coisas, seus irmãos lhe são dados por herança. Eu te darei os gentios por herança. Em segundo lugar, outros herdeiros não fazem a terra ou constroem as casas que herdam, mas Cristo construiu a casa da qual é herdeiro. Terceiro, ele o comprou da mesma forma. O que um homem tem por compra, dizemos que ele não tem por herança, mas Cristo comprou o céu e toda a glória dos santos. E os próprios santos, portanto, é dito: tu és digno de toda honra e glória. Ele, ainda embora ele tenha comprado tudo tão caro, ainda assim ele deve pedir por isso antes que ele possa tê-lo. Pode-me e eu te darei. Então, em Isaías capítulo 4, falando de sua morte, ele lhe dará sua porção com os grandes. Em quarto lugar, ele herda todas as coisas enquanto seu pai está vivo. Outros herdeiros podem ter algo entregue a eles, e o resto após sua morte. Mas o pai, que vive para sempre, estabeleceu seu governo e confiou todo o seu julgamento ao filho. Em quinto lugar, ele é tão herdeiro que todos os seus irmãos são herdeiros com ele. Em outros lugares, o irmão mais velho foge com todos e o resto são mendigos. Mas embora nosso título venha por ele, ainda sendo co-herdeiros, ele herdando, podemos herdar todas as coisas com ele. Uso 1. Trabalhe, portanto, para ser um com Cristo, pois ele é um grande herdeiro. Ele tem riquezas imutáveis acumuladas nele. Ele é herdeiro de 3 reinos, céu, terra e inferno, e pode movê-lo para ele. Considere que você não apenas herdará todas as coisas por ele, mas o próprio herdeiro será a sua herança. Deuteronômio capítulo 10, versículo 9. Vocês serão herdeiros dele, que serão senhores de todas as coisas. Não que devamos ser senhores de Cristo, mas ele nos servirá, não apenas aqui, como quando veio na forma de servo, mas também no céu. Dize, ele se cingirá e nos servirá. Uso 2. Pense no amor infinito que ele demonstrou quando desceu ao mundo e se despojou de tudo. Não tem um buraco para colocar a cabeça por meio de um direito temporal. Não só renunciou ao uso de todos reservando o direito, mas fez a respeito de um direito temporal. Portanto, o apóstolo diz, ele se fez pobre para que nos enriquecemos. O uso, que ele era herdeiro de todas as coisas, viesse aqui como um príncipe disfarçado, deveria nos ensinar a humildade. Aqui o herdeiro estava sobre tutores e governadores, sujeito aos seus pais, ao governo do mundo, pagou o tributo a César. Ele, embora possuísse todas as coisas e tivesse uma garantia imediatamente antes, conforme João capítulo 13, ainda assim ele se levantou e tomou uma toalha e levou os pés de seus discípulos, dizendo, se eu sou seu Senhor e Mestre, isto é, embora ele realmente considerasse que era o Senhor de todos, ainda assim ele lhe mostraria um ato de humildade, para que assim aprendesse a servir uns aos outros através do amor. Quarto uso, se Cristo é o Senhor de todos, então ele certamente sustentará um ministério para chamar seus eleitos de lar, porque ele tem todo o poder dado a ele para esse fim, para que ele possa dar-lhe a vida eterna. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 19. Portanto, os ministros também devem ensinar com ousadia e clareza, porque ele é herdeiro de todas as coisas. Quinto uso, veja então como entra nosso direito. Aquela grande carta que Deus nos deu se foi, porque o selo está quebrado, que era a imagem de Deus. Portanto, agora nosso direito vem por Cristo. Ninguém tem direito a nada senão como filho ou servo. Os ímpios o servem, por isso ele lhe dá como salário as coisas boas desta vida. No entanto, todo direito está nele. Se, portanto, você tem um direito de filho, entre em Cristo. Todas as coisas são suas, e você é de Cristo, e Cristo é de Deus. Cristo como herdeiro de todas as coisas, e você estando em Cristo, todas as coisas passam a ser suas. De fato, você pode ter o direito de servo e não está nele, nem Cristo questionará os ímpios, simplesmente por terem as coisas desta vida. Mas os servos não ficam sempre em casa. Se, portanto, você deseja ter uma herança perpétua, imortal e não ser expulso no final, trabalhe para ser um com Cristo. Segue-se para mostrar por que se diz que ele é um herdeiro nomeado.
Todos os herdeiros são nascidos, ou assim designados, por vontade. Cristo é ambos. Como Filho de Deus, ele nasce herdeiro e, portanto, não está sobre o decreto da predestinação, que é o ato da vontade de Deus. Mas como mediador é nomeado herdeiro, portanto, quando o apóstolo diz: por ele fez o mundo. Ele fala dele como filho, mas quando ele diz ele foi nomeado herdeiro de todas as coisas, ele fala dele como mediador. Portanto, ele faz disso uma coisa distinta e diz: porque ele fez o mundo e não ser expulso no final. Trabalhe para ser um com Cristo. Segue-se para mostrar por que se diz que ele é um herdeiro nomeado. Todos os herdeiros são nascidos ou assim designados por vontade. Cristo é ambos. Como filho, ele nasce herdeiro. Portanto, é um ato da vontade de Deus, como diz também o apóstolo, porque ele fez o mundo. Ele fala dele como filho, mas quando ele diz ele foi nomeado herdeiro de todas as coisas, ele fala como mediador. Portanto, ele fala disso, porque ele fez o mundo, a não ser expulso no final. Trabalhe para ser um com Cristo. Há um direito duplo que Cristo tem sobre todas as coisas. Primeiro, por natureza ou nascimento. Em segundo lugar, por um direito econômico dispensatório. E assim Cristo é dito ser predestinado, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Primeiro, como Filho de Deus, ele não é predestinado, pois a geração é o ato da natureza de Deus, e ele o fez necessariamente, mas a predestinação é um ato da sua vontade. Em segundo lugar, que esta segunda pessoa deve subsistir em uma natureza humana, vem dentro do compasso de seu decreto, em virtude do qual ele se torna herdeiro de todas as coisas. Portanto, em Hebreus capítulo 10, versículo 5, diz que Cristo deveria ter um corpo, foi escrito no volume do livro, e, isto é, está sobre o decreto de Deus, pois ele poderia ter tomado a natureza dos anjos, como aparece em Hebreus capítulo 2, onde é dito que ele não tomou a natureza dos anjos. Implica que ele pode ter feito isso. Em terceiro lugar, que ele tomou essa natureza particular. Isso veio dentro do compasso da designação de Deus, pois era apenas pela graça. Portanto, Agostinho diz: o que essa natureza poderia merecer ser levantada à comunhão mais do que qualquer outra foi Nestório, o seu erro, que Cristo foi primeiro mero homem e mereceu ser unido, não considerando que todo o mérito flui da união e não a precede. Em quarto lugar, todos os ofícios de Cristo estão dentro do compasso do decreto de Deus. Primeiro, seu ofício real. Eu coloquei meu rei em minha colina sagrada de Sião. Atos capítulo 2, versículo 36, que Deus fez Senhor e Rei. Em segundo lugar, seu ofício sacerdotal, é dito, ele foi fiel nele para aquele que o designou. Em terceiro lugar, seu ofício profético, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Deus levantará um profeta de seus irmãos como eu. Em quarto lugar, embora sua natureza humana seja unida, ainda assim ele não é seu filho adotivo, mas seu filho natural, pois é persona que não é natureza divina e humana. Por isso é dito: o que de ti é nascido será chamado Filho de Deus. Ainda assim, toda a glória que ele tem, embora seja uma consequência de sua união, ainda assim é dada a ele. João capítulo 16, versículo 5. Ele diz: glorifica-me, reivindicando como seu devido, mas ele implora como dado. Então, em Filipenses capítulo 2, embora ele achava que não era usurpação ser igual a Deus, ainda assim é dito: Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Embora fosse sua herança por natureza, ainda assim foi dada a ele. A razão é esta, porque quando ele assumiu o cargo de mediador, ele entregou sua glória, desistiu do direito que antes tinha e o tomou novamente de seu pai, como se fosse um filho. Quem o comprador com seu pai deve desistir de seu direito e tomá-lo novamente de sua vontade. E isso ele fez, primeiro, para que ele possa fazer todas as coisas para nós. Se ele fosse apenas um herdeiro nascido e o possuísse por esse título, ele nunca poderia ter passado isso para nós. Mas o direito que tínhamos por nomeação que ele nos transmitiu, para que pudéssemos ser herdeiro com ele, como herdeiro nascido está no seio do Pai, está sentado à direita de seu pai como herdeiro designado. Segundo, ele será um herdeiro designado para que Deus seja glorificado em toda a glória que possui. Pode-se dizer que o Filho mantém, pois como mediador ele também mantém tudo, por aquela grande carta que ele tem em seu Pai. Portanto, ele lhe deu um nome acima de todo nome, para a glória de Deus Pai. Uso 1. Se Cristo foi nomeado herdeiro de todas as coisas, se sua natureza humana não merece ser assumida, mas sua predestinação foi meramente da graça, então certamente é a nossa também. Segundo uso, isso demonstra o amor de Cristo por nós.
Na medida em que ele iria me derrubar e torná-lo por um novo direito, porque não devemos então colocar tudo aos seus pés, visto que teremos todo em melhor direito, um espiritual, seremos colocados no título de Cristo e seremos herdeiros tanto quanto ele. Nem Cristo é apenas herdeiro, mas herdeiro de todas as coisas. Não há nada além do que ele tem direito, ele é um herdeiro dos anjos, portanto, dizem que eles são nossos conservos. A razão é apenas esta, porque Cristo é o Senhor dele também. Portanto, ele os envia para o bem de seus eleitos, motivo pela qual são chamados de Espírito ministradores. Enquanto estávamos na inocência, é uma questão que eles deveriam estar ministrando o Espírito para nós, sim ou não, mas agora sendo servos de Cristo, são nossos também. Ele também é herdeiro de demônios. Para dominá-los, ele não podia entrar nos porcos sem sua permissão. Sim, todos os homens ímpios do mundo são seus servos, portanto diz que negam o Senhor que os comprou. O mais velho servirá ao mais novo. Foi falado de Esaú que, sendo servo de Cristo, era o mesmo de Jacó. Sim, ele é herdeiro de todas as coisas. O vento não soprará sobre ti, senão com a sua licença. Sim, todas as passagens das coisas presentes e futuras, todas as aflições das quais ele é herdeiro, assim como todas as criaturas, portanto ele irá enforcar sua casa um dia, e eles serão restaurados novamente para uma liberdade gloriosa. Portanto é dito que a terra se regozije porque Cristo é rei. Sim, todos os homens piedosos são herdeiros com ele. Para a abertura do ponto, considere o primeiro herdeiro de todas as coisas é mais do que rei de todas as coisas, pois herança implica direito a toda parcela de bens em seu domínio. Ele não é apenas um rei para governar tudo, mas é herdeiro de mais mundos de um, como aparece. Ele tem direito a todas as parcelas neles contidas. Em segundo lugar, ele é herdeiro de todas as coisas porque é o fim de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para ele. Ele foi nomeado primeiro herdeiro, então Deus fez mundos para ele herdar. Deus não acumulou bens como Abraão fez, e não sabia quem deveria desfrutá-lo, mas ele os projetou para Cristo. Portanto é dito, todas as coisas foram feitas para ele. Todos eles devem apresentar Cristo. Os demônios para mostrar seu poder, pois era adequado que um rei tão grande tivesse inimigos poderosos. Os anjos, seus perseguidores, e a razão é que, de fato, ele é de todas as coisas, tomando sobre si nossa natureza, o homem sendo um índice de todas as criaturas. Portanto se diz, pregue o evangelho a toda criatura. Em terceiro lugar, o direito que Cristo tem a todas as coisas, como herdeiro, não é um direito mundano. Meu reino não é deste mundo. Portanto, embora ele seja herdeiro de todas as coisas, ele não colocará você em nada, mas seu título é espiritual para fins espirituais. Pois veja, para que servem os homens para colocar as coisas? Tal é o seu título para eles, porque os homens devem colocar a criatura em uso mundano. Portanto, seu direito é mundano, mas Cristo deve governar todas as coisas para o bem de seus eleitos. Seu título é espiritual. João capítulo 17, 16, versículo 2. Foi-lhe dado todo o poder para dar a vida eterna aos que lhe foram dados, para que nada possa impedir sua salvação. Ele se fez herdeiro de todas as coisas. Uso 1. Se Cristo é herdeiro de todas as coisas, então aqueles que são seus co-herdeiros não precisam temer nada, pois todas as coisas são de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coerências no mundo, para que possa dar-lhe a vida eterna, portanto todas as coisas cooperam para esse fim. 2. Se Cristo é herdeiro de todas as coisas, então aprenda a empregar tudo para Cristo. É por isso que todos devem ser empregados para o bem do herdeiro. Os administradores, enquanto o herdeiro for menor de idade, devem prestar contas. Todos os dons que você tem, vocês são apenas administradores dele. Portanto, trabalhem para melhorá-los para o bem do herdeiro. Terceiro uso. Portanto, no final você descobrirá que todas as coisas tendem para a glória de Cristo, quando todas as contas forem lançadas, e aqueles seus inimigos que não lhe deram glória descobrirão que fizeram isso quer quisessem ou não, pois ele é um bom marido e aproveitará ao máximo os bens de seu pai. Quando Deus estava prestes a perder toda a sua glória, ele assumiu a condição despedaçada das coisas e prometeu que toda a sua glória viria de outra maneira. E se descobrirá um dia que Deus teve tanta glória da condição pecaminosa do homem, e mais do que ele estivesse no estado da inocência. Quarto uso. Embora Cristo seja herdeiro de todas as coisas, ele não reconhece nenhum título mundano.
Ele pagou a César, portanto, que os santos se contentem com o direito espiritual. De fato, Cristo pode vir como rei e disfarçar todas as coisas atualmente, mas ele deixa aqui homens maus fugirem com todo, e assim seu povo deveria estar contente como ele estava, por quem também ele fez o mundo. Aqui está uma descrição de Cristo em relação ao seu tríplice ofício. Primeiro, seu ofício profético é dito, Deus falou por ele. Em segundo lugar, seu ofício real, pois é dito, ele é herdeiro de todas as coisas por quem fez o mundo. Em terceiro lugar, seu ofício sacerdotal, quando ele purificou nossos pecados, tudo que se diz dele, como sendo filho, como sendo herdeiro de todas as coisas que criou o mundo, tende apenas a isso, a mostrar que ele foi capaz de tirar nossos pecados. Ele havia dito antes que era herdeiro de todas as coisas e que ele poderia muito bem ser, pois ele fez os mundos. A palavra não é encontrada em nenhum outro lugar de toda a Escritura, mas é a própria desta epístola. E significa eras ou gerações, e porque as coisas são medidas pelo tempo, portanto significa mundos, que são medidos pelo tempo, pois é claro em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8, sendo tomado por números. O tempo, que é a medida de todas as coisas, é colocado para o próprio mundo. Então, em Mateus capítulo 25, esta geração não passará. É falado dos judeus que então entrariam em um grande eclipse, para que os homens pensassem. Eles deveriam estar todos desgastados, mas diz Cristo, esta geração não passará. Isto é, esses homens ali, a geração é colocada para os homens, como aqui o tempo é colocado para os mundos. Por isso vemos que existem o mundo feito por Cristo, um mundo superior e inferior. Assim ele fez dois tipos de criatura. Primeiro, os homens para serem senhores do mundo inferior, e anjos, chefes no mundo acima, pois Cristo ama a variedade. Portanto, quando ele fez criaturas razoáveis, ele faria dois tipos, anjos e homens. Para eles, ele formou dois mundos, um para Adão, ao qual ele o trouxe, outro para o anjo, feito na criação no primeiro dia. Então, como é dito, as estrelas da manhã brilharam. Significa que os céus foram criados no primeiro dia e os anjos com ele. Há também um mundo terreno no qual os homens vivem das criaturas e, portanto, são chamados de homens mundanos. O estado de graça também é chamado de mundo. Aqueles que são colocados nele são chamados de nova criatura. Eu faço um novo céu e uma nova terra, que promete, embora seja mais plenamente cumprido quando os judeus forem chamados, mas é em parte cumprido antes, pois sempre que Deus chama uma igreja, ele faz um novo mundo. Por isso a igreja em muitos lugares é chamada de um mundo. Portanto, o Cristo fazendo um novo mundo, é apropriado que ele tenha um novo sábado para comemorá-lo, que foi o motivo da tradução do dia. Porque assim como o Pai fez o mundo e descansou naquele dia, assim Cristo fazendo um novo mundo, descansou neste dia que é e será mantido até o fim do mundo. Novamente, há também um mundo presente e um mundo vindouro, ambos feitos por Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 21. No primeiro dia Deus fez os anjos e os céus, em quem um dia viveremos, mas como se diz do inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos, que embora os anjos tenham sido lançados nele, e ainda assim os homens viriam depois. Assim pode-se dizer do céu, embora tenha sido preparado para os anjos primeiro, mas Deus pretendia trazer os homens aqui também, pois há nomes para existir no mundo vindouro, assim como neste mundo. Uso 1. Se há um mundo feito por Cristo, então vocês que são homens de mente mundana, considerem que se vocês se voltarem para Cristo, serão possuidores de mundos, enquanto Adão era herdeiro apenas de um mundo. Lemos sobre Alexandre que ele chorou quando soube que havia apenas um mundo para conquistar. Mas se vocês se tornarem filhos de Deus, abram suas bocas o máximo que puderem e elas serão preenchidas. Se um mundo não serve para você, existem mundos para você, este mundo presente e todas as coisas nele são suas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22. Portanto, Abraão é chamado herdeiro do mundo, e assim você será se tiver a fé de Abraão. E quando você desfrutar de outro mundo após os últimos dias, ainda assim este mundo ainda será seu e servirá para sua propriedade, que é herdeiro da glória. Como os nobres costumam ter muita casa para ir, assim será a vossa glória ter um mundo como este vosso, para ficar vazio. Não há mesmo mundo, portanto, nem as coisas nele, pois há um mundo por vir, e este mundo não é nada em comparação com isto. Não se preocupe, portanto, com o grande nome aqui, pois há nomes no mundo vindouro que são duradouros. Efésios 1, versículo 21.
Todas as evidências para este mundo serão queimadas um dia, mas o céu é um palácio permanente. Este mundo é feito apenas um palco para os homens desempenharem seus papéis por um tempo e então serem derrubados. Todas as evidências para este mundo serão queimadas um dia, mas o céu é um palácio permanente. Em segundo lugar, todos esses mundos foram feitos por Cristo. O Pai de fato é o principal agente, mas ele o fez por seu Filho, mas não como um instrumento pela qual o fez, como afirmam alguns hereges, nem por ele mesmo como mediador, como disseram alguns dos padres, como se Cristo fosse um mediador entre ele e nada. Mas quando se diz, ele fez os mundos por ele, o significado é este. Nas obras das três pessoas, diz que o que um faz, o outro faz também, apenas com esta diferença: todas as coisas são ditas seja do Pai, mas pelo Filho, pois como ele é a segunda pessoa, ele é o segundo em trabalhar. Nos homens há três princípios que concorrem para cada ação. Primeiro, sabedoria para tramar todas as coisas. Em segundo lugar, fazer isto ou aquilo. Em terceiro lugar, o poder, pela qual todas as coisas são executadas de acordo com esta resolução. As obras das três pessoas respondem a essas três. Primeiro, o Filho é a sabedoria do Pai, a essência de todas as coisas que foram feitas, portanto é dito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. As coisas que são vistas são feitas pelas coisas que aparecem. Em segundo lugar, a vontade que é parte do Pai, pois a noção para que todas as coisas sejam feitas vem dele. Em terceiro lugar, o poder do mais alto, a saber, o Espírito Santo que realiza todas as coisas, portanto é dito que na criação ele moveu-se sobre as águas. Uso 1. Para que fim isso é trazido aqui? Que os mundos foram feitos por Cristo, mas apenas para expor sua capacidade para a obra da redenção, pois aquele que fez o mundo pode refazê-lo. Assim, João 1 é dito, sem ele nada foi feito. Foi apenas para mostrar que ele era uma pessoa apta a empreender a obra da redenção. Portanto, segue-se, o verbo se fez carne. Então, em Colossenses capítulo 1, que em todas as coisas foram feitas para mostrar que ele era uma pessoa adequada, por quem Deus deveria reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Então, aqui apenas para mostrar que ele se foi capaz de purgar nossos pecados, pois essas coisas não poderiam ter sido feitas por nenhum outro. Uso 2. Portanto, ame o Senhor Jesus mais do que 1000 mundos, pois ele é o Criador dos mundos, e se os mundos pudessem te fazer bem, ele te faria muito mais. Uso 3. Isso mostra o amor infinito de Cristo, que aquele que poderia fazer mundos se tornaria carne, e tinha sido mais fácil para ele fazer mundos do que se tornar uma criatura. No entanto, ele era ele mesmo por nossa causa. Quarto uso. Não é então uma pena que Cristo que fez o mundo não seja conhecido nem amado no mundo? Esta é a reclamação de João capítulo 10. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mal ouvimos falar de seu nome, mas apenas nesta parte ocidental. Considere, ele é o seu Criador, portanto trabalhe para conhecê-lo. O asno conhece o seu dono, portanto muito mais devemos ser nosso Criador. Ele veio ao mundo, mas não pode ser possuído por ele. Ele entra nos sentidos dos homens e eles não o reentrem, mas o expulsam novamente, como fazemos quando não o aceitamos em seu próprio termo. Quinto uso. Se ele é bom em fazer mundo, então se você quer consertar seu coração, vá até ele, que também é criador de mundos e corações. Sexto uso. Se o mundo é nada e os tempos são ruins, vá a Cristo, pois ele é capaz de renová-lo, alterar as coisas e virar o mundo de cabeça para baixo, pois ele é capaz de fazer um novo céu e uma nova terra. Quando os judeus e gentios forem chamados, haverá um novo mundo, embora o mesmo palco fique parado. Ele fará muitas cenas novas nele. Quem, sendo o brilho da glória de seu Pai, há três expressões para expor a divindade de Cristo. Ele é chamado de Filho, o brilho da glória de seu Pai e o caráter de sua pessoa, porque a geração eterna do Filho não pode ser expressa por uma palavra. Portanto, o Espírito Santo usa diversos termos. Ele é chamado de Filho para mostrar que ele é gerado dele como um pai e, portanto, ele tem a mesma essência para identidade e essência. A palavra filho implica, contudo, gerado, não de maneira carnal, mas como os raios são gerados pelo sol, portanto, ele é chamado de brilho de sua glória, para mostrar que ele é coeterno com seu pai, pois os raios são os mesmos no tempo com o sol, mas os raios são mais fracos porque o próprio sol, por isso se diz, ele é a imagem gravada de sua pessoa, em todos os sentidos como ele. Todas essas expressões devem apresentar a geração eterna do Filho. Ele é chamado o brilho de sua glória
para mostrar que ele o gerou necessariamente não é uma ação voluntária. Nós somos gerados de acordo com o beneplácito de sua vontade, mas ele naturalmente, como os raios fluem naturalmente do sol, ele é dito ser o caráter de sua pessoa, pois como ele é a primeira pessoa, ele gera uma segunda, mas a essência é comum a ambas. Ele somente, portanto, é o brilho da glória de seu Pai. Todos nós somos apenas estrelas brilhando como uma luz emprestada, mas como os raios do sol, tal é a glória de Cristo. Não pode ser dita de nenhuma criatura, ele tem a mesma glória com seu Pai, e assim é dito, eles viram a sua glória. João capítulo 1. Uso 1. Cristo é tão glorioso? O que será que céu, senão a visão da glória de Cristo? Se Deus tivesse criado mundos de criaturas gloriosas, eles nunca poderiam expressar sua glória como seu Filho, portanto, o céu é assim expresso. João capítulo 17 diz: eu quero que eles estejam comigo para contemplar minha glória. Onde está, portanto, aquela grande comunhão de glória que haverá no céu? É ao ver a glória de Cristo, que é a imagem de Deus invisível, que é adorado. Como o próprio Deus era invisível, ele imprimiu sua glória em seu Filho. Portanto, diz que contemplamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 ao 6. Onde está a nossa glória? Está onde Cristo está. João 1. Diz, eles viram sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus. Isto é, eles viram tal glória que não poderia haver nenhum outro. Portanto, a visão de Cristo que faz o céu. Por isso, alguém disse, se eu fosse lançado em qualquer buraco, se eu pudesse ter apenas uma fresca para ver Cristo sempre, seria o céu suficiente. Mas isso é tudo para ver a si mesmo? Um mendigo pode olhar para a glória de um rei e, no entanto, nunca ser melhor por isso, mas aquele que vir a glória de Deus será transformado. A mesma glória, quando virmos, seremos como ele. 1 João capítulo 2. Ele transformará nossos corpos vis e os tornará semelhantes ao seu corpo glorioso. Assim como ele se santificou para nos santificar, ele se glorificou para nos glorificar. Cristo é tão glorioso, então trabalhe para manifestar a sua glória ao mundo. Brilhe com sua glória e graça, que é glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Você veria o brilho da glória de Cristo, que os ímpios e demônios nunca verão? Trabalhem para que seus corações sejam transformados à imagem de Cristo. Seja humilde, como ele foi humilde. Fim.